boa noite. Iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia e Encontro Marcado. Eu não estou aparecendo aí, tá? Você está em duas. De 2021. Estou aqui vendo o doutor Zé Maria, tudo tranquilo, Zé Maria. A imagem está ótima. Você tudo vai tranquilo. Vai já aparecer, já está aparecendo. Quero inicialmente agradecer aqui a grande audiência do programa da semana passada. Nós batemos todos os recordes de transmissão pelas redes sociais, pelas redes da Bom Demais, pelas nossas redes privadas e até mesmo meu canal de YouTube, que eu também posto o vídeo na íntegra. Excelente entrevista do prefeito da cidade de Itapipoca, Felipe Pinheiro. Estive inclusive na quarta-feira em Itapipoca, conversei bastante com o prefeito Felipe Pinheiro, ele ficou muito satisfeito com a entrevista. Estive na quarta-feira exatamente para discutir dentro da Secretaria da Saúde e no gabinete da Prefeitura as ações para o Carnaval que está exatamente acontecendo, termina hoje, Carnaval naquela região, como também eu me encontro com os agentes comunitários de saúde e com os agentes de endemias e uma reunião de todo o staff do prefeito. Então, excelente audiência. Hoje, nesse dia 16, nessa terça-feira de Carnaval, nós vamos falar acerca do aumento dos casos e dos óbitos por Covid, do risco de um colapso em todo o estado do Ceará. Já temos alguns estados do Brasil em que a estrutura está totalmente colapsada. Vamos falar das restrições do Carnaval e o êxito dessas restrições. Vamos também discutir uma notícia que circulou hoje pelas redes sociais e também pela imprensa, a possibilidade de lockdown. Então, vamos discutir, vamos falar da falta de vacinas. Estamos já chegando aí no final daquelas vacinas que foram distribuídas. Vamos também discutir a aprovação da autonomia do Banco Central, já que eu estou aqui com o doutor Zé Maria, que é economista e advogado, vamos falar disso. Vamos falar também do novo auxílio emergencial e dessa reforma para aqueles servidores públicos aqui de Fortaleza, a reforma da Previdência para os servidores, que está gerando grande protesto. Nós vamos discutir isso. Como sempre, convido os internautas que estão assistindo em todas as plataformas para comentar, curtir e compartilhar o nosso programa de hoje. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bem, bom dia, boa noite, aliás, doutor Arruda. Satisfação mais uma vez estar participando aqui do nosso encontro marcado, e nessa terça-feira de Carnaval, uma terça-feira muito diferente, né? Eu confesso que nunca tinha passado um Carnaval assim tão sem cara de Carnaval, né? E realmente não existia clima, não existia condições sanitárias, principalmente no meio de uma pandemia que está tão assim, né, numa crescente tão grande, pessoas morrendo no Brasil inteiro, quase todas as famílias têm alguém ou que foi vítima ou que convalesceu da doença. Então não é época, não é momento para se fazer carnaval, para se fazer folia, né? Então estamos numa guerra, né? Não deixa de ser guerra, e não se faz carnaval, não se brinca carnaval em período de guerra, quando nossos irmãos, nossos entes queridos estão passando por tanto sofrimento. Bom, quero chamar a atenção dos internautas, daqueles nossos telespectadores também, e rádio ouvintes, que o programa de hoje vai ser super importante. Nós vamos dar dados reais da pandemia em Fortaleza e no interior do estado, no Ceará como um todo e no Brasil. Quero aqui já saudar a professora Núbia Cardoso, que já está dando boa noite, está dizendo que o governador já negou essa história de lockdown. Daqui a pouco vamos conversar a respeito disso. Deixa eu então fornecer aqui os últimos números, como sempre, em primeira mão, para os nossos ouvintes, os números que o Jornal Nacional, que o consórcio dos veículos de imprensa, esse consórcio vai divulgar só lá para as 8h30 da noite, lá para as 9 horas da noite. Nós vamos divulgar agora exatamente às 19 horas. Últimos números segundo o portal do CONAS, que é o portal
dos secretários das secretarias estaduais de saúde. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas no Brasil: 63.612 casos confirmados. 63.612 casos, o que eleva os casos confirmados a 9.921.981. Não tem a menor dúvida que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, vamos chegar a 10 milhões de pessoas confirmadas com Covid-19 no Brasil. Um número extraordinariamente alto. Número de óbitos nas últimas 24 horas, confirmado pelo CONAS, 1.167. 1.167 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 240.940. 240.940, o que já dá para prever que vamos chegar no final da semana, no máximo no domingo, com 250 mil, o que é lamentável, óbitos no Brasil. Em termos de Ceará, neste dia 16, o Ceará alcançou a 10.850 óbitos, 10.850 óbitos, elevando aí, e número de casos, 397.442, o que também não deixa dúvida que daqui uns 2, 3 dias vamos chegar a 400 mil casos confirmados da Covid-19 aqui no Ceará. Vamos discutir inicialmente esses números, depois eu tenho os números aqui da iniciativa privada, das operadoras de plano de saúde, principalmente da operadora Unimed, em que o seu presidente, como todos os dias, já divulgou o vídeo de aproximadamente 5 minutos, um vídeo maior, alertando para a situação gravíssima aqui em Fortaleza e dando números realmente de arrepiar. Os números do Dr. Elias Leite, e são números importantes que o presidente deu, ele sempre dá esses números com muita transparência, e nós vamos discutir também a situação dos hospitais, das operadoras e os hospitais privados neste exato momento. Doutor Zé Maria, e esses números? Olha, os números, eles revelam, que confirmam, que a pandemia ela está se alastrando, ela está numa crescente, já desde meados de dezembro, que as médias móveis semanais de tanto de óbitos quanto de infectados vêm crescendo. Nós estamos praticamente, retomamos o número de média de óbitos do pico, do período mais trágico da pandemia, dos meses aí entre maio e agosto, e em termos de infectados nós estamos superando, lamentavelmente. Confirma-se que essas novas cepas que já estão aqui no Brasil, muitas delas inclusive foram geradas aqui no território nacional, elas têm um poder de propagação, de infecção muito maior, então requer mais cuidados por parte da população, por parte dos sistemas de saúde, por parte das autoridades sanitárias, exatamente para conter o avanço da epidemia. Nós vamos falar ainda sobre as vacinas, nós estamos muito longe ainda de ter uma segurança advinda da vacinação, Isso só vai se conquistar, se alcançar com pelo menos 70% da população vacinada, e nós estamos muito longe disso, O Brasil agora que vacinou, acho que um pouco mais de 5.400.000 pessoas, ou seja, isso não representa nem 3% da população brasileira, E é uma situação muito difícil, Você citou aí os depoimentos, os relatos do presidente da Unimed Fortaleza, que ele tem relatado números crescentes, tanto nos hospitais da própria rede da Unimed
que também se refletem, também são reproduzidos nas demais unidades hospitalares, sejam particulares, sejam públicas, né? Aqui em Fortaleza, pelo menos os principais, quase todos os hospitais particulares estão com suas UTIs praticamente todas lotadas, estão mais do que isso, né? Sem espaço para novas internações. Então é uma situação muito perigosa que requer uma atenção, cuidados redobrados. Você citou aí, o governador do estado emitiu uma nota hoje no seu Twitter, não sei se foi o Twitter, qual foi a rede social, de que não procedem informações que estavam circulando da possibilidade, da iminência aí de se decretar um lockdown, né, que seria uma medida de isolamento, de restrição de funcionamento de estabelecimentos e até mesmo do trânsito das pessoas nas cidades, né? Mas eu acho que alguma medida tem que ser tomada, porque nós não podemos deixar o caos se instalar, né? Você imagina se uma situação trágica como filas de pessoas infectadas, doentes, nas portas dos hospitais, como ocorreu aí na Itália, no início da pandemia. É uma realidade, não é o que nós desejávamos que estivesse acontecendo, logicamente, mas é uma realidade de guerra, um estado de emergência que tem que ser enfrentado com as armas que se dispõem. Uhum. Bom, saudar aqui os outros internautas, nossa querida correspondente internacional, Jaqueline Pinheiro, dando boa noite, o Cesário Lavor também cumprimentando o programa, uma super fã, Maria Lenita Soares Pelúcio, também dando aqui boa noite, e completando aqui o que a professora Nubê falou, dizendo que vai aumentar daqui a 15 dias e que o povo é irresponsável, não vamos falar a respeito disso. O que é pior, ainda no tema, eu também ouvi relatos de técnicos médicos técnicos da área, que o fluxo, o comportamento do surto, ele está muito parecido com o início da pandemia, em que a infecção se concentrava mais nas regiões mais centrais, mais nobres da cidade. Isso se reflete na ocupação dos leitos dos hospitais particulares, né, que estão praticamente esgotados, e a tendência é de que a epidemia, a partir das regiões mais nobres, mais centrais, ela se prolifere gradativamente para as regiões, os bairros mais periféricos e daí para as cidades do interior. Então, é alarmante, né, essa perspectiva de que a situação pode piorar mais ainda, né, a proporção que a infecção ela se expanda, né, ela se prolifere, se alastre para outras regiões da cidade, onde ainda não está alcançando o mesmo grau de intensidade que está nas regiões mais centrais. Eu não sei se você tem essas informações, se tem esse tipo de visão também. Eu tenho também, Zé Mário, eu tenho, e esse nosso programa está indo no ar hoje, mesmo sendo terça-feira de carnaval, mesmo não tendo carnaval, devido à nossa responsabilidade de informar exatamente... se nós remontarmos social. Para os meses de fevereiro e março, né, a pandemia ela iniciou-se aqui, nas regiões mais centrais. Depois ela foi naturalmente. E parece que é o mesmo fenômeno que está acontecendo agora. É exatamente esse mesmo fenômeno, não tenho dúvida. Região metropolitana já abrindo hospitais que estavam fechados em termos de leito para Covid, hospitais de campanha também sendo abertos na cidade de Caucaia, em outras cidades da região metropolitana, e cidades um pouco mais distantes também ativando leitos Covid e hospitais Covid, como é o caso na própria cidade de Itapipoca, que está reativando o hospital que foi aberto para Covid e que praticamente estava sem utilização, porque os casos caíram bastante, mas o que é certo é que esses casos começaram a subir. Então, sem dúvida, não tenho a menor dúvida, nós vamos ter o mesmo ciclo do ano passado, o mesmo ciclo, a mesma coisa.
Eu quero entrar nos números aqui do hospital da Unimed e na rede privada também, porque aconteceu fato semelhante. Os primeiros hospitais, os primeiros serviços, as primeiras emergências a superlotarem de pacientes e leitos de UTI e respirador foram os hospitais privados. E olha os números aqui da Unimed. Eu vou falar exatamente o que o presidente da Unimed falou há poucos instantes. Grave, muito grave a situação aqui em Fortaleza. Pior do que no ano passado. A previsão é de um caos mais grave do que o ano passado. E possibilidade de estrangulamento é real. O Hospital da Unimed começou hoje a construir novamente no estacionamento do hospital, o hospital de campanha que utilizou o ano passado. Então, reabrindo com a mesma estrutura, a mesma empresa, a mesma coisa. Nós temos na Unimed 338 leitos. Essa é a capacidade do Hospital da Unimed, 338 leitos. Nós temos atualmente internados no Hospital da Unimed 196 pacientes com Covid e 136 pacientes de outras patologias, não Covid. Olha que já tem mais pacientes com Covid, 196 e 136 não Covid. Ou seja, só temos 6 leitos, no momento 6 leitos vagos no hospital. Nas últimas 24 horas, o hospital atendeu 307 na emergência, pacientes com suspeita de Covid, número que foi atingido só no dia 19 de maio de 2020, quando o hospital teve o maior pico da doença. Então, atingimos de ontem para hoje 307 pacientes atendidos. Este foi o pico alcançado no dia 19 de maio do ano passado. Em termos de UTI, o hospital, em termos de UTI, tem 151 pacientes em UTI. Tem 93 pacientes com uso de respirador. Então, é um crescimento realmente substancial. Esta é a informação de uma operadora. Nós temos informações também de hoje, que a operadora Apivida, que tem aqui 2 hospitais, 2 hospitais em Fortaleza, um hospital na região metropolitana, o Hospital Antônio Prudente, o Hospital da Aldeota, aliás, tem 3, tem um hospital também, também na Heráclito Graça, tem um hospital em Maracanaú. E tem um hospital na Padre Antônio Tomás, né? Pronto, a Padre Antônio Tomás, que é o Hospital da Dota, com 100% da sua capacidade pela informação. Mesma coisa acontecendo. Os setores pediátricos, né, estão sendo destinados a pacientes da Covid. Né? Pois é, então mostrando o seguinte, esse programa é um programa de alerta. Então, se você ficou revoltado com as medidas do governo, vamos já discutir a eficácia das medidas de bloquear a saída e a entrada em Fortaleza durante o Carnaval. Nós vimos longas filas, né, nos bloqueios. Eu mesmo passei na segunda-feira, quando tive que dar um pulo na cidade de Baturité, peguei um longo congestionamento, uma longa fila na saída aqui de Fortaleza. Exatamente o que estava acontecendo essa barreira. Como também quem pegou a 040 teve essa mesma dificuldade e outras rodovias. Eu queria até saber do Zé Manuel, mas você achou que essas medidas que foram adotadas com relação a esse bloqueio surtiu algum efeito e a população entendeu bem esse não aglomerar, não ter carnaval, não ter festa, ou ainda ficou muito a desejar isso aí? Não, eu acho que em parte surtiram efeito, sim, até porque não foram medidas tomadas assim extemporaneamente, não pegou a população de surpresa. Então, o que eu achei positivo é que acho que desde o início do ano, desde o começo de janeiro, que já se vinha conscientizando, né, a população de que, olha, esse ano esqueça carnaval, né, esse ano carnaval vai ser um risco para toda a população, né, é um sacrifício
que todos têm que tomar e preservarem-se durante esse período, porque esse trânsito de pessoas, essa aglomeração de pessoas em praias, em resorts, e mesmo aquelas atividades de bloco de carnaval, né, tudo que envolve a folia do carnaval, isso gera aglomeração, gera um trânsito de pessoas para ambientes em que elas podem se contaminar, e os jovens podem trazer o vírus para dentro de casa, infectar depois os mais velhos. Então, as prefeituras também tomaram iniciativa, quase todas, né, tomaram iniciativa de cancelar todas as festividades de carnaval, todos os patrocínios, né, de blocos de carnaval. Então, foi tomado durante, né, então foi preparado assim, né, e culminou, quer dizer, com o bloqueio, né, então, mas o bloqueio, ele é importante, até mais por uma questão pedagógica, né, as pessoas têm, olha, não adianta a gente ir sem ter uma reserva de hotel, sem ter uma residência no lugar do destino, porque vamos acabar sendo importunados aí pela polícia, não vamos poder adentrar nas cidades. Então, tudo isso, né, eu acho que todo esse conjunto, né, de conscientização da população, de cancelamento nas cidades do interior, né, principalmente as praianas, dos carnavais aí patrocinados pelas prefeituras, e os bloqueios, né, isso acho que surgiu efeito, e tanto que a cidade de Fortaleza, você percebe o cancelamento dos feriados, né? O cancelamento dos feriados. Então as empresas acho que a grande maioria das empresas do comércio, da indústria, do serviço, estão funcionando normalmente. O Estado e prefeituras não decretaram feriado, muito menos ponto facultativo, né? São algumas repartições públicas federais, realmente, por obedecer um calendário nacional, estão feriado no carnaval, mas é uma minoria. Então, esse conjunto de medidas eu acho que foi importante, foi pertinente, e tenho certeza que vai surtir um efeito positivo. Bom, deixa eu saudar aqui, Zé Maria, o Sérgio Cunha, nosso querido amigo radialista. Sérgio Cunha. Grande Sérgio Cunha. Ele está colocando aqui, boa noite, doutor Arruda e doutor Zé Maria Filomeno. Agora mesmo o governador fez um pronunciamento sobre os profissionais de eventos culturais. Isenção, acho que deve ser, não sei se IPA, o que é IPA, Zé Maria? Isenção de IPA? Não, é o IPVA. Acho que IPVA. Parcelamento de dívidas de empresas ligadas à cultura em 60 meses e auxílio de 2 parcelas de R$500 para quem trabalha em eventos culturais. Importante essa medida do governador, porque sem menor dúvida, quem mais está sofrendo, quer dizer, todos estão sofrendo, mas quem trabalha com cultura, com shows e tudo, não só os artistas, mas aqueles que trabalham com a estrutura dos eventos. E também vai parcelar as dívidas com relação ao Estado. Então, a medida do governador. Quero pedir desculpas aqui a todos os internautas, porque tem muitas redes sociais, não dá para atender todo mundo. Eu tenho 14 comentários aqui já, e vamos ver aqui se dá para comentar alguns aqui. Deixa eu ver aqui mais os comentários, novos comentários. Tem aqui Júlio César Duarte, boa noite. Eu acho que o governador tem que tomar medidas mais sérias. A Núbia está dizendo que no CETV, o governador anunciou ajuda no setor de eventos, está seguindo R$1.000 em 2 parcelas de 500. É exatamente isso aqui que foi dito. Gabriel Cefaí está dizendo que o que está faltando, está perguntando o que é que está faltando para que se decrete o lockdown. Isso é o que ele está perguntando aqui. Foi precipitado desmontar os hospitais de campanha, podemos discutir a respeito disso. E a Jaqueline Filomeno, o governo está reativando os hospitais de campanha, já que a rede pública e privada está quase colapsada, e é verdade. Cesário Lavô está dando parabéns pelo programa, extremamente relevante para a sociedade, informações importantes e bem comentadas, dizendo que está preocupante a situação. Então podem comentar em todas as redes, na medida do possível. Eu vou entrar no YouTube, comentar quem está postando no YouTube, nas redes também do Facebook, ver se eu procuro ali no Instagram também, que o programa, como sempre,
tendo grande audiência. Mas só falando aqui o que o Júlio César falou, meu querido amigo e Jaqueline, eu acredito o seguinte: o governador vai ter que tomar alguma medida daqui até sexta-feira. Essa medida de hoje foi uma medida para realmente salvar, quer dizer, melhorar um pouquinho, atender essa categoria de eventos e tal, mas nós temos que ter outras medidas, porque não tenho dúvida, os próximos 15 dias, Zé Maria, serão críticos aqui em Fortaleza, e os próximos 30 dias críticos na grande maioria das cidades do nosso Ceará. E outros estados também, já vimos Santa Catarina hoje, voltando aí várias regiões, inclusive já com lockdown, já totalmente colapsada. Então o governador tem que ir na frente, não esperar a situação ficar pior ainda do que está. Zé Maria, essas medidas que nós comentamos? Olha, o que eu enxergo, né? Qual a minha leitura, né? Se você for pegar um gráfico, né, da epidemia, um gráfico dos óbitos e dos contaminados, desde o início, né, desde o mês de fevereiro, ele tem uma configuração de um N, né? Então ele começou pequeno, foi crescendo, no N, começou pequeno, foi crescendo, chegou ao ápice, depois caiu, né? Caiu, e mais ou menos, se nós formos ver os meses aí de outubro, novembro, o número, né, já final de setembro, o número de contaminados, estou falando aqui do estado do Ceará, né, ela também se reproduz em outros estados, mas tem estados que têm uma configuração diferente da nossa, né? Começou mais fraco e depois subiu. Então, quando nós chegamos em outubro, final de outubro, novembro, parecia que estávamos na reta, assim, final da epidemia. Os números caíram significativamente, né? Eu me lembro dias seguidos com nenhum óbito no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, né? O número de contaminados que hoje muito pequeno, na casa de, que hoje estão beirando mais de 1.000, às vezes 2.000 por dia, na casa de 100 e poucos. Então, isso deu assim uma falsa impressão que tinha passado o pior, né? E levou realmente a muitos governos a baixarem a guarda, a muitas prefeituras, o governo foi um erro, né, se desmontar o hospital de campanha do presidente Vargas, né? Eu acho que foi muito precipitado, não entendo até hoje, né? Por mais que os números estivessem bem reduzidos, né, que dessem uma falsa indicação de reta final da pandemia, mas essa indicação mostrou-se realmente falsa, né? Então foi um investimento muito significativo, houve muita polêmica em relação à localização do hospital de campanha do presidente Vargas, a contratação da empresa lá terceirizada para gerir, o volume de recursos. Então, eu achei muito precipitado, né? Agora, está fazendo muita falta o hospital de campanha do presidente Vargas, muita falta mesmo, né? O governo do estado, ele ampliou os leitos no hospital Leonardo da Vinci, ampliou em algumas outras unidades. Os hospitais particulares estão ampliando, como a Unimed, mas aqueles pacientes que dependem do SUS, né, teriam lá no hospital do presidente Vargas, hospital de campanha, um destino, que não terá mais, né? Então, eu não conheço da realidade do interior, sei que o HGF também improvisou lá um atendimento, acho que no estacionamento em frente, acho que já reativou, né? Então é isso. Agora, as medidas, sinceramente, vai passar agora o carnaval termina hoje, né? Amanhã quarta-feira de cinzas. Então essa questão do carnaval vai ter superado esse risco aí de ser um vetor aí de contaminação, mas eu acho que as medidas que o governador tomou de restrição dos horários de funcionamento de bares e restaurantes e do horário de encerramento dos shoppings, centers, de 22 para 20, elas são insuficientes, né? Muito pouco significativas em termos de contenção da proliferação, muito pouco, né?
Eu não sei que medidas o governador vai tomar, mas sei que tem que tomar medidas de maior eficácia, né? Se será um lockdown rigoroso, coibindo até a circulação de pessoas, ou se vai restringir atividades comerciais, como estabelecimentos comerciais, barbearias, salão de beleza, eu não sei, mas que tem que se tomar alguma medida mais rigorosa, tem. A atual, de restringir o horário dos restaurantes até 20 horas e no fim de semana até às 15, eu acho muito incipiente para a contenção que se precisa. É isso, Zé Maria. Jaqueline Filomeno está dizendo que acha que foi importante ter os bloqueios, restrições no carnaval, mas as pessoas estão há meses tendo vida normal. Restaurantes cheios, restaurantes, festas nas casas, viajando e não fazendo quarentena quando chegam. Acho que deveria ter medidas mais restritivas, multa alta, e não pode haver festa, evento com mais de 6 pessoas, etc. Eu acho também, concordo totalmente com Jaqueline. Eu vejo a reportagem, tem lá um restaurante, como eu vi agora no jornal hoje, 1h30 da tarde, um restaurante numa favela do Rio de 3 andares, super lotado, que eu não sei como é que aquilo não caiu. Aí ninguém foi lá não, ninguém pode ir lá, porque lá é uma região perigosa, não sei o quê. Mas como é que esse restaurante ainda está funcionando? Não tem quem feche esse restaurante, não. Todo mundo vendo aquilo ali, todo mundo vendo, não tem quem... Outra coisa, multa. Ninguém encontra quem promove. Aquele cantor Belo, todo mundo conhece, numa escola estadual do Rio de Janeiro, uma escola, um brizolão daquele, fez uma festa da noite toda, um show a noite toda até de manhã cedo, e hoje inclusive lançou uma nota dizendo, olha, foi feito com toda a segurança, mas os ônibus não estão funcionando, não sei o que, não está funcionando, ainda foi entrar nessa outra parte aí, quer dizer, tem que ter punição realmente mais rígida, tem que ter alguma coisa. Nunca encontra quem promove as coisas. Uma festa dessa está na internet, inclusive nessa reportagem, Zé Maria falava, os convites estavam à venda na internet, e ninguém acha quem está patrocinando uma coisa dessa. Quer dizer, nesses 4 dias de carnaval, só esse restaurante faltou 3 vezes, e continua funcionando. Aí a multa, 100 e poucos reais. Pô, peraí, 100 e poucos, 200 reais, isso aí não tem, concordo totalmente com Jaqueline. Deixa eu só dar aqui uma informação. Olha, quem está assistindo no YouTube, curta a página, acione o sininho para na próxima semana receber a notificação do nosso programa. Quem está nas nossas páginas, na página do Zé Maria, nas minhas páginas no YouTube e nas outras páginas, também aproveite, curta e comente o programa. Muitos comentários, pedindo aqui também que se fale de vacina, é o próximo tema aqui, né? O risco de colapso nós já estamos falando. Carnaval foi isso que aconteceu, possibilidade de lockdown, eu acho que não tem por que o gestor sair correndo para negar. Olha, não está sendo definido isso hoje, mas nós vamos continuar analisando os dados técnicos. PT, saudação, não precisa estar negócio de estar, né? Corre logo para dar uma nota, parece que é uma coceira danada, tem que dar uma nota que não vai ter e tal. Cara, se a situação piorar, vai ter que fazer. Se a situação piorar, que é o que tudo está prevendo, vai ter que fazer, tá certo? Não tem como não fazer. Vamos já falar das vacinas, porque eu tenho algumas críticas com relação também à campanha de vacinação e uma crítica com relação aqui no estado do Ceará, né, no que concerne a essas prioridades, porque eu não vejo nas prioridades que as policlínicas regionais tenham acesso a essas vacinas. E é uma coisa que policlínicas regionais? Existem as policlínicas regionais dos consórcios públicos de saúde que atendem as micro-regiões de saúde. Exemplo, Policlínica Regional do Maciço de Baturité, Policlínica Regional lá da região de Itapipoca, Policlínica Regional de Itauá. Essas policlínicas não foram contempladas até agora, os seus profissionais. Não, você está criticando elas terem ou não terem? Não terem, porque as policlínicas regionais não é que seja um hospital de Covid, mas as policlínicas atendem e realizam os exames de tomografia dos pacientes com Covid, realiza os raios-x, principalmente de tórax,
os ecocardiogramas de quem está internado no hospital da Covid, as ultrassons dos pacientes que estão com Covid. Ora, se a Policlínica está atendendo regionalmente os munícipes de várias regiões, então é muito mais fácil um funcionário, um trabalhador, um profissional de saúde, um gestor de uma policlínica se contaminar, porque é como se ele pegasse a média da incidência dos municípios da região. Ele pode estar no local, exemplo, Baturité. Não está tendo muito caso em Baturité, mas pode estar tendo em Guarabiranga, pode estar tendo em Pacuti, pode estar tendo em Mulugu, pode estar tendo em Aratuba, pode estar tendo em Itapiúna, pode estar tendo em Aracoiaba, pode estar tendo em Capistrano, e essas pessoas todos os dias têm consulta na policlínica, ou seja, a policlínica é uma média da incidência de todos aqueles municípios. Então, os profissionais desses serviços deveriam ter também uma prioridade, porque eles não estão atendendo só o cidadão de um município em si, que é muito mais fácil. Você tem uma UPA no município, só atende as pessoas daquele município, todo mundo já conhece todo mundo e não conhece. Chega lá um carro do município, embarcado dezenas de consultas, 400 consultas por dia para diversos métodos, diversos exames, e esses profissionais estão, até hoje, sem estarem em prioridade na campanha de vacinação. E eu vejo outros segmentos que não são tão expostos como esse. Nós fizemos um levantamento recente, agora no mês de dezembro, 11 funcionários do consórcio lá de Baturité, do CEL, juntando com a Policlínica, testaram positivo. Semana passada fizemos os exames, o PCR, o RT-PCR de todos. Estamos aguardando o resultado, porque eles estão expostos a um grande número de pessoas que vêm de todos os municípios. Então deveriam estar os profissionais dessas unidades. Agora ninguém quer dizer. O município disse, não, lá tem trabalhador que mora em outras cidades, então não sou eu que vou vacinar. Bem, tem que partir do Estado uma norma dizendo o seguinte, ou que aquele trabalhador que exerce sua atividade na policlínica, mas que ele é de uma outra cidade ali da região, que aquela cidade vacine aquele trabalhador. Ou então que venha um quantitativo X de doses para que esses trabalhadores e os gestores também, porque eu vejo às vezes uma crítica. Secretário de saúde de um município X, de uma cidade do interior, tomou a vacina. O pobre desse secretário está andando nos hospitais, abrindo o leito, tá certo? Está tendo reunião com o pessoal da vigilância sanitária, com os médicos, vai na UPA, vai tanto. E esse profissional, embora ele seja um gestor, ele não esteja como um profissional de saúde, ele deveria também estar dentro das prioridades, a não ser aquele que está dentro do gabinete lá, tá sem fazer nada, mas o cara que está na linha de frente, tá certo? Então eu tenho também essa crítica, e muitas vezes eu vejo na empresa. Agora, o secretário levar a esposa para se vacinar e os filhos, aí é outra coisa. Aí não pode. Mas o gestor, que é gestor, ele não está trancado na sua sala. Tá certo? Ele recebe os profissionais, ele está visitando, ele está resolvendo problema, ele está vendo o que está faltando na unidade, tá certo? Ele está providenciando, ele está se reunindo com o fornecedor, está se reunindo com todo mundo, e eu não vejo ter prioridade para gestor. Gestor também é profissional exposto, se ele é gestor, de uma unidade de saúde. Agora, a esposa, o filho, outra coisa, aí é outra coisa. Zé Maria, diga lá. Não, em relação à população geral, eu tenho achado, pelo menos aqui no estado do Ceará, pelo menos na região metropolitana de Fortaleza, não com essa realidade de outros estados e de cidades do interior, mas eu tenho achado a campanha de vacinação, a logística muito bem organizada. Eu levei a minha mãe, que tem 79 anos, né? Não vai gostar de eu ter revelado a idade dela aqui no ar, mas eu levei ela para vacinar lá no centro de eventos, foi muito bem recebida, muito organizada. A partir do momento em que ela deu lá o CPF dela, todo o cadastro que ela fez, a pessoa abriu o endereço e data de nascimento, né? Sei de pessoas que tentaram, né, furar e se vacinar sem estar dentro dos inscritos, né, dos agendados, e não conseguiram, né? Isso tem sido muito rigoroso em relação a isso, né? Agora, em relação, o problema é a falta de vacinas, né? Que parece que as vacinas já, os lotes já disponibilizados
os estados está se esgotando. Mas em relação aos profissionais da saúde, não. Eu tenho tido notícias de pessoas realmente que furaram a sequência, né, que não faziam parte dos grupos prioritários de profissionais que estão realmente na linha de frente, seja médicos ou mesmo até pessoas da limpeza, instrumentalistas, né? Eu soube de casos de profissionais, psicólogas que não atuam diretamente, não atuam no combate ao Covid e conseguiram, né, se vacinar. Sei do caso de psiquiatras que não estão na linha de frente, que estão atendendo até de forma virtual os pacientes e conseguiram se vacinar pelo simples fato de serem médicos. Sei do caso até de internos, né, estudantes no internato que se vacinaram. Então, dada a escassez de vacinas, eu concordo com você, que tem que se dar prioridade àqueles realmente que estão na linha de atuação e que têm contato, né? Mesmo que seja nas policlínicas, mas nas policlínicas acaba você tendo contato direto com pacientes que estão expostos ao vírus. Deixa eu saudar aqui a Ariana Souza, ela está fazendo comentários aqui interessantes, está dizendo que falando em vacinas, não era só para idosos, porque a alta está sendo não dos idosos, são pessoas jovens, tem muita gente de 50 a 60 anos com problema de saúde. Está dizendo que o governador tem que tomar medidas rígidas, perguntando o que é que ele está esperando, porque só fechar bar e restaurante, tem praia, shopping, escola, já estamos no pico, ele tem que tomar medidas, porque as redes privadas estão quase 100% lotadas, o problema é falta de consciência do povo. Então o governador tem que tomar medidas rígidas, que os hospitais de campanha estão superlotados e o Hospital Leonardo da Vinci. Agradecendo aqui a Ariana, concordo com praticamente tudo que ela falou aqui. Comente, olha, temos aqui centenas e centenas, Maria, de comentários com relação à vacina. Nesse aspecto da organização, eu concordo com você. Em Fortaleza, a organização muito grande, com os aplicativos, dando inclusive lição para outros estados, porque você tem os locais de vacinação, você recebe o comunicado, tem uma lista, inclusive você pode entrar agora no site da prefeitura, tem a lista de todos que vão se vacinar amanhã, com o horário que vão se vacinar, tá certo? Muito, muito organizado. E outra coisa, transparente, que ali você tem o nome das pessoas que vão se vacinar, tá certo? E está sendo muito organizado. Falta de vacina, sim, tem falta de vacina, o governador tem feito muito contato, semana agora, há poucos dias, disse que falou com o ministro da Saúde, Pazuello disse que vão chegar outras doses, mas está realmente lento, eu não vejo mais nenhuma articulação, nunca mais vi negócio de chegar insumos da China, tem que pressionar, tem que chegar mais insumos e botar o Butantan e a Fiocruz para vacinarem maciçamente aí. Estou também parabenizando a segunda dose. É uma coisa que eu tinha uma certa assim, como é que ia ser essa segunda dose? Está sendo muito bem feita a segunda dose. Aqui em termos de municípios, eu conheço dois muito de perto, tanto Itapipoca como Baturité, que a segunda dose já está sendo feita, os profissionais estão sendo comunicados e está seguindo religiosamente, inclusive que consta no cartão de vacinação, porque o cartão de vacinação tem ali a segunda dose. E é uma coisa interessante de ver, a maioria dos idosos, elas tomaram vacina da AstraZeneca, ou seja, a segunda dose é mais distante. 90 dias, né? 90 dias. Os profissionais de saúde não, aí é de 15 a 28 dias, tá todo mundo tomando a Coronavac agora a segunda dose, porque a segunda dose é para fazer de 18 a 25 dias, a maioria já estão sendo vacinados. O problema realmente é que se não chegarem vacinas, esse ritmo vai ter que diminuir, vai ter que todas as doses vão ser utilizadas. Agora, uma notícia que isso é um crime é você deixar doses estragarem por falta de refrigeração. Perder a validade. E também por falta de refrigeração, como aconteceu hoje no estado, acho que no Rio de Janeiro, que um freezer não pode acontecer. Tem que levar para... Bota na casa do secretário, leva para casa, que ali você acondiciona dentro de qualquer geladeira, qualquer refrigerador, você pode, não precisa ser menos 70, menos 60 graus, não deve ter essa dificuldade. Bom, vamos ver aqui mais... eu acredito que nós só vamos engrenar e ter uma estabilidade, um fluxo maior de fornecimento, acho que a partir do mês de março, né, quando
um envasamento, a produção própria, né, pelo menos a produção própria do Butantan e da Fiocruz, né, começar realmente a ser liberada. Eu sei que já chegaram os insumos, tanto para a Fiocruz como para o Butantan. O Butantan já está mais adiantado na produção da vacina, né, no envasamento da vacina, mas os protocolos, né, são muito rígidos, né? As primeiras doses têm que ir para controle de qualidade, depois são submetidas a uma nova aprovação na Anvisa, né? Só aí se libera o invase das demais, né? E parece que está chegando também um lote já de vacinas prontas, né, da AstraZeneca nos próximos dias. Agora, esse ato, né, eu vi agora que o Rio de Janeiro já praticamente esgotaram-se as vacinas, esgotavam-se hoje. Salvador também parou a vacinação. Aqui eu acho que nós devemos estar na iminência também de suspender a vacinação por falta de vacinas, né? É lamentável isso. A maioria das cidades, Maria, do interior, elas já estão na segunda dose, porque não tem mais vacina para a primeira dose, né? Então a maioria dos municípios já estão vacinando a segunda dose, porque não tem como continuar com a primeira dose. Terminando a segunda dose, se não chegarem vacinas para reiniciar, inclusive, a vacinação, isso vai retardar. E qual é o problema maior da falta de vacina? Porque você está dando tempo para o surgimento de cepas diferentes da inicial. É esse o problema nosso aqui no Ceará, inclusive. Vários estados já com confirmação da cepa esta de Manaus circulando nessas regiões. E o que é que acontece? Pessoas que tinham contraído a doença na primeira onda estão contraindo novamente agora. Estão contraindo novamente a doença agora, tá certo? E nós podemos ter, com a demora da vacinação no Brasil, surgimento de outras cepas mais. E vamos torcer, rezar para que uma mutação não seja tão evidente ou tão grave a ponto de inviabilizar, inclusive, a imunidade dessas vacinas que já foram aplicadas, tá certo? Então, quanto mais rápido vacinarmos a população, uma chance menor do vírus sofrer mutação, tá certo? Porque ele não vai ter como circular, porque você barra a circulação. O vírus ele vai totalmente ser extinto por falta de hospedeiro, porque o vírus ele não vive sem ser dentro de uma célula humana. Esse vírus ele não vive fora, ele tem um período curtíssimo no ambiente. Para ele se multiplicar, ele precisa estar dentro de uma célula para isso. E se todos estiverem vacinados, esse vírus, ao adentrar no organismo, vai ser totalmente destruído. Só lembrando, Zé Maria, só dessa parte agora da Covid, olha, voltou novamente aquela discussão com relação a lavar as mãos, uso do álcool em gel, uso de máscara, todo mundo já está sabendo, e esse distanciamento tem que continuar. Tem uma notícia que muitas famílias que tinham liberado as pessoas de mais idade para visitar um parente, para ir acolá, para ir na missa, para ir não sei o quê, não pode mais, tá certo? Não pode mais. Quer dizer, as pessoas de maior risco, mesmo elas já vacinadas, enquanto não tomar a segunda dose, enquanto não tiver uma melhoria, ela tem que continuar com esses cuidados. Então eu tenho orientado aqueles clientes, aquelas pessoas que me perguntam, olha, a minha mãe, não sei o que, tomou vacina, não sei o que, pode não, mas ela já estava indo na missa, deixa de ir, assistir o Padre Marcelo na televisão, pega aí Rede Vida, Rede não sei o que, e vai assistir lá. Visita, nada, deixa os netos em casa mesmo, deixa os netos tomando lá com a mãe, com o pai, e vamos voltar a ter essas medidas. Vamos voltar a ter essas medidas de isolamento social. Isso vale tanto para Fortaleza como para qualquer região do estado, qualquer região do Brasil, qualquer região realmente do mundo. Nós tivemos, você lembra bem, há poucos dias, agora no final de semana, acho que foi no sábado,
foi sexta-feira, a maior média móvel. Sim, Maior média móvel, 1.190 e tanto, foi isso mais ou menos? Não, 1.150, se não me engano. 1.150, a maior média móvel desde o início da pandemia, então não é para você facilitar. Em termos de óbitos, né? Eu acho que de contaminação, nós estamos batendo semana a semana o número o recorde, né? Vamos chamar assim. Olha, é aquela coisa, como se diz, cada dia uma agonia, né? Não se sabe realmente, a ciência, no mundo inteiro, não se sabe quanto tempo as vacinas vão nos proteger, né? Qual o tempo de imunização que elas nos garantirão. Não se sabe que se elas protegerão contra essas novas cepas que surgiram agora, né? Já que elas foram desenvolvidas mediante uma situação viral de 1 ano atrás, de 9 meses atrás. Não se sabe se no futuro nós vamos ter que tomar reforços da vacina periodicamente, né? Agora não adianta a gente ficar pensando nisso, porque senão o que a gente tem que fazer é exatamente o que você disse, manter as precauções de isolamento, de distanciamento, de uso de máscara, né? Já está comprovado que 2 máscaras aumentam em muito a proteção. Quem puder usar 2 máscaras, use, né? Quem puder usar as máscaras mais adequadas, né? As máscaras fabricadas com produtos que dão maior proteção, que as máscaras profissionais, melhor, porque já há estudos que essas máscaras de pano, de tecido, não garantem uma proteção tão eficiente quanto as demais. E cobrar a vacinação, né? Porque se a vacina ela vai garantir a imunização durante 1 ano, ou durante um período maior, ou eterna, ou se elas protegem contra novas cepas, não adianta discutir isso, né? Só o tempo dá essas respostas. O que a gente pode fazer agora é trabalhar com as armas que nós temos, e a arma que nós temos são as vacinas que estão aí disponíveis. Bom, Zé Maria, estamos agora a 19h53, vamos ver o pinga-fogo aqui para o restante da nossa pauta, né? O novo auxílio emergencial, que tem ligação com o que nós estamos conversando, depois nós vamos falar rapidamente da autonomia do Banco Central e dessa reforma da Previdência aqui para os servidores do município de Fortaleza. E com relação à aprovação do novo auxílio emergencial, que pé anda? Praticamente, depois de muita discussão, praticamente já foi pactuado, né, com o Ministério da Economia e as lideranças do Congresso. Esse novo auxílio ele deve ter um valor próximo a R$300, entre R$250 e R$300, e vai contemplar um número menor de brasileiros, né, algo em torno de 40 milhões, né, porque a primeira leva do auxílio emergencial, até pela pressa, né, pela emergência da situação que surgiu, muita gente que não faria jus, né, não se enquadraria nos critérios, acabou por falha do sistema, acabou se beneficiando, né? E é imprescindível esse auxílio emergencial. A economia ela ainda está muito combalida, nós temos aí um contingente de desempregados muito grande e temos um contingente maior ainda de pessoas desalentadas, né? São aqueles que não estão albergados, que além de estarem desempregados, estão sem renda e não usufruem de nenhum sistema de proteção, né? Seja o seguro-desemprego, seja o Bolsa Família, seja aposentadoria, né? Então eu acho que as autoridades, governo e legislativo já deviam ter estendido esse auxílio ainda no ano passado. Nós não precisaríamos passar por esse ato aí de 2 meses sem o auxílio, que é o que vai acontecer, né? 2 meses para quem não tem nada é muita coisa, né? Então o auxílio virá, né? Agora, vamos torcer, né, para que a economia comece, né, a se recuperar, e isso só vai ocorrer à proporção que a vacina, né, a vacinação, ela se ampliar, né? Então, a vacina eu tenho dito, prioridade 1 é vacina, prioridade 2 é a vacina, prioridade 3 é a vacina, prioridade 4 é o auxílio emergencial.
porque uma coisa supre a outra. A proporção que quanto mais você vacinar a população, mais a economia vai reagir e menos se vai precisar do auxílio emergencial. Bom, deixa eu só saudar aqui, estou entrando agora no YouTube, a Aldíria Cardoso está dizendo que minha preocupação é a mudança de cepa. É a nossa preocupação também, né? Porque é a preocupação do mundo todo. É exatamente uma mudança da cepa, já confirmado que a cepa ela é mais infectante, ela transmite mais rápido, essa alteração na coroa do vírus faz com que ela fique numa situação mais fácil de penetrar na célula. Zé Maria, rapidamente, e com relação à reforma dessa previdenciária do município aqui de Fortaleza, que está causando muito, eu não concordo realmente com muita coisa, pode logo dar na minha opinião aqui, não concordo com muito, eu não concordo também que um prefeito seja eleito e imediatamente no outro dia esteja fazendo coisa que não falou na campanha. Eu também não acho que isso seja correto. Correto é o seguinte, diga o que vai fazer e faça o que você prometeu na campanha. Se você não prometeu na campanha, não falou em reforma de previdência, não falou em reforma de servidor público, não falou nada, não vá fazer isso no primeiro dia que está tomando posse. Isso não é, embora muitos façam, a maioria faz, que diz que o que tem que ser feito logo amargo, tem que fazer logo na primeira semana, no primeiro mês, senão não faz, mas não é assim. Isso, você perde a credibilidade, tá certo, do político que promete uma coisa na campanha e não promete nada e começa a fazer. Mas você estudando esse caso, o que é que você tem a dizer? Olha, do ponto de vista político, né, isso para mim não foi surpresa nenhuma, né? Eu só não entendo que os sindicalistas, os líderes lá das instituições que congregam os funcionários públicos, né? Eu até debati isso com algumas colegas que fazem parte do sindicato dos professores, né? Que o Sarto foi uma traição do prefeito. Olha, o prefeito, ele, como presidente da Assembleia, né, o prefeito Zé Sarto, ele capitaneou, comandou a aprovação da reforma previdenciária dos servidores estaduais, que é praticamente essa do município, é uma reprodução. Então, não é nada, para mim, não foi nada de surpresa, né? Ele apenas reproduziu no município aquilo que ele comandou, que ele ajudou a aprovar a nível estadual, né? Acho também que não era momento, né? Por mais que quem devia ter feito essa reforma, se ela de fato for necessária, tinha que ter sido o prefeito passado, né? O prefeito Roberto Cláudio, né? Aí foi mais um estelionato eleitoral, eu vou chamar assim, porque deixou-se essa reforma para depois das eleições, exatamente para não ter um desgaste durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, que, né, a quem o prefeito Zé Sarto é o seu sucessor, né, para que esse desgaste não fosse passado para o Zé Sarto. Então, acho que não foi o momento adequado e ou tivesse feito isso durante o ano passado, ou deixasse para depois quando a pandemia, esse período agora pandêmico, né, que envolve aí tantas atenções de todos, né, tivesse mais suave. Zé Maria, deixa eu responder aqui. A Ariana Souza está perguntando se corre o risco de pegar novamente a Covid. Ela está dizendo que esse aumento de cepa é preocupante. Quanto mais cedo vacinar, melhor. Concordo. Então, existe esse risco. E é o que está acontecendo. Se você depois vai fazer uma estatística, muitas pessoas que tiveram o Covid no ano passado, há quase um ano, não tem mais imunidade quase nenhuma. E a cepa está diferente. Então, pode sim contrair a doença. Então, agradecer aqui a centenas de comentários, só nessa página aqui da Rádio Bom Demais, tá certo? Que é que eu tenho mais facilidade para acessar, são muitos comentários e compartilhamentos. E o vídeo vai ficar à disposição ainda para mais comentários, vai ficar também no meu canal do YouTube. Daqui a pouco vou baixar esse vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube, youtube.com/RudaBastos. Podem comentar, curtir, vai ficar gravado os comentários. Bom, Zé Maria, são 20 horas, como o nosso programa começa na hora e termina na hora. Vamos aí agradecer a super audiência.
também concordo com você, só no finalmente parabenizar os prefeitos da maioria das cidades que tiveram posição correta nesse carnaval. E nesse aspecto da previdência do município, eu queria parabenizar novamente o prefeito de Itapipoca, que deu entrevista semana passada, porque na quarta-feira ele reuniu os agentes de endemias e atendeu exatamente a pauta dos agentes de endemias, que era proposta, era programa de campanha dele, como atendeu também os agentes comunitários de saúde, e ele não fugiu dos compromissos que fez durante a campanha. Zé Maria, alguma palhinha final para nós encerrarmos? Não, vamos só manter a guarda atenta, né? Porque, como você bem disse, a pandemia está muito ativa, existem as novas cepas que não se conhecem muito bem, né? Mas aparentemente elas são mais agressivas, proliferam-se de maneira mais rápida, não se sabe qual o grau de imunidade que quem teve a primeira vez, né, pode ter em relação às novas cepas. Então todos tenham o máximo cuidado, né, e cobrar, realmente, vamos cobrar dos governantes que a vacinação se intensifique, né, é muito realmente, nós só vamos ter uma situação mais segura proporção que 70% da população estiver imunizada, se é que a vacina imuniza, né? Mas é o que nós sabemos, é o que imuniza integralmente, mas é o que nós temos disponível, né? Com certeza a medicina, a ciência vai evoluir nesse sentido e em desenvolver vacinas mais eficazes, com maior poder de imunidade, mas o que nós temos até agora, no momento, é isso. Mas aí, só continuando o que a Maria falou, não tenha dúvida que a vacina está comprovada que ela tem uma eficácia enorme com relação a prevenir casos graves e com relação à internação de pacientes, aí não tem dúvida. A dúvida que existe é com relação ao tempo de imunidade que ela vai deixar o indivíduo, quanto tempo o indivíduo vai ficar imune. Bom, agradecer aqui o Gabriel Cefai, que ele está dizendo que ouviu falar que o Ministério da Saúde quer mudar a sistemática de vacinação, colocando agora vacinar por região. Isso não vai para frente, tem uma reunião amanhã dos governadores com o ministro, isso não vai para frente, não está dentro de nada que possa acontecer, você vacinar uma região, todas as regiões estão precisando de vacina, e ele está dizendo que o grande erro, a responsabilidade do governo, foi exatamente deixar faltar vacina. Bom, agradecendo aqui o Luan Júnior, todos que fazem a rede Bom Demais, agradecendo principalmente o nosso ouvinte do rádio, o nosso internauta aqui da internet, o nosso telespectador. Voltamos na próxima semana, exatamente às 19 horas, para mais um encontro marcado. Saúde em Dia com a Ruda Bar, Zé Maria Filomeno. Tchau, tchau. Boa tarde, boa noite, até a próxima semana. Até a próxima, tchau, tchau.